Iniciamos mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, em Novo Hamburgo, contando sobre a nossa história teuto-gaúcha, teuto-brasileira, com muitas pessoas que contribuem com o seu trabalho para a preservação dessa cultura, dessa memória, dessa história. Temos a alegria de ter novamente aqui conosco nosso querido amigo José Carlos Heinemann, aqui de Novo Hamburgo, que faz uma pesquisa muito bonita, há muito tempo, da história e da cultura pomerana. Heinemann, meu caro, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estou aqui para falar um pouco dos pomeranos e quem sabe dos meus 2 livros. Ainda falta um quarto para completar a série dos pomeranos no mundo, na Pomerânia do Brasil. E uma alegria imensa estar aqui novamente com você, respondendo algumas perguntas, né? Heinemann, meu caro, essas 2 obras, não faz muito tempo que você as publicou e a gente esteve juntos, você apresentou também, a gente conversou já sobre as obras e tive a felicidade de tê-las em mãos também, por teu intermédio. Então, que você pudesse contar para nós um pouco sobre, antes de detalhar a história, de contar sobre esse próprio diário. Quando foi escrito, como chegou até você? Um amigo meu grande de Santa Catarina queria escrever um livro e ele tinha encontrado um diário da bisavó, um diário que era escrito por ela própria já no dia a dia em Schlave, numa região perto de Stolpe, na Pomerânia, no Mar Báltico. Todo dia então ela escrevia da situação familiar, do marido, das crianças, do descontentamento com a questão financeira da Prússia e da Pomerânia, já em 1859, e eles, em 1891, resolveram então, uma reunião familiar, virem para o Brasil. Ela escreveu toda essa história. Então vieram para o Brasil, para Santos, e ela também escreveu da viagem de navio, que demorou 92 dias, sobre o mar Atlântico, e depois para as fazendas de café em Botucatu, onde eles serviram um determinado tempo. Depois vieram para Santa Catarina, aí teve um desastre em alto mar, ela escreveu, muitos morreram, mas eles sobreviveram com as crianças, e aí depois eles continuam a vida deles no Brasil, em Luiz Alves, em Santa Catarina. Aí compra o terreno, aí os filhos se casam, e ela conta toda a história. Só que o meu amigo Ulrich, Henry Fred Ulrich, morreu 13 dias antes de escrever o livro, quando ele achou o diário. E aí, nos 2 últimos dias, ele mandou 2 fotos. Então, a família não sabia o que fazer. Aí se reuniram e deram para mim o diário em gótico, alemão, e pediram para eu escrever o livro. Então, em menos de 13 meses, eu escrevi este livro, né? E esse livro foi espalhado. Tua esposa ajudou na tradução? Sim, a Júlia, minha esposa, ajudou na tradução. O diário é parte dela, totalmente dela. E esse livro depois foi publicado e foi espalhado em todo o Brasil pelo Instituto Cultural Pomerano Brasileiro de Jaraguá do Sul. Graciosamente, ninguém pagou nada. Então esse Brasil foi distribuído para as regiões de Rondônia até São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul e Pelotas. Gratuitamente nas escolas, nas comunidades evangélicas, nas bibliotecas, nos arquivos públicos e também nas comunidades de quem se interessava por esta cultura pomerana, essa etnia pomerana. Então esse livro está aí hoje, está sendo usado, a gente sabe, hoje pelos Max Schmidt, um professor, coordenador também de Rondônia, nas escolas, e também a Tanise Stump, de Canguçu, está usando em sala de aula. Então isso é muito bacana para nós, não para nós, assim, escritores, mas para a cultura pomerana. E Heinemann, por que, eu conheço parte dessa história, mas aqui a todas as pessoas que nos veem, que nos escutam na Vale TV, por que é tão difícil encontrar
um material assim escrito sobre um imigrante pomerano? Porque a maioria do povo pomerano era um povo muito simples. A gente não gosta muito de falar, o pomerano não gosta muito de ouvir, mas da classe social, trabalhadora nos campos de cultivo, era a classe mais baixa de toda a região e a classe social da Europa antiga. Então é um pouco complicado. E a maioria, 90%, 80% era analfabeta, só tinha o primário. E eles sempre passavam vergonha, porque eram de uma classe baixa, de mão barata, mão de obra barata e trabalhadores da terra. Então não tinha assim uma profissão que pudesse designá-los numa classe social um pouco maior. Até a comida deles, o paniço e as cenouras amarela e roxa, violeta, o clero da época e os nobres diziam, isso é comida dos pobres, né? A Paula Gabi sempre dizia, né? A mulher pomerana trabalha de sol a sol, mas sempre de bom humor. E é verdade, né? Aqui tem um título, inclusive, Servos de Prata, inclusive sobre esse regime de servidão pelo qual eles viviam. Se você pudesse destacar também um pouco para nós. Não havia clubes de tiro na Pomerânia, nem clubes de caça. Isso era das famílias nobres e dos duques pomeranos. E aí eles pertenciam o que era caçado. Eles eram convocados a trabalhar, ganhavam um salário, mas eles trabalhavam pela comida, né? Porque a comida desses banquetes depois à noite, que eram servidos para os nobres, para os duques, para os príncipes, o que sobrava eles se repartiam na cozinha. Então, muitas vezes, entre Natal e Ano Novo, até dia 6 de janeiro, dia dos reis, os duques e os príncipes e as famílias nobres faziam torneios de caça. Então, agregavam, convidavam outros nobres a virem às suas propriedades. E os pomeranos, então, trabalhavam no cuidado de gado, de cavalo, da adega, da alimentação, camareiras. Então, era um período muito bacana na qual os campos estavam cobertos de neve, que eles pudessem ter comida em abundância, comida boa. Então, esses servos, como não havia talheres para todos, só garfos, mais facas e colheres não, então esses servos levavam sempre uma bandeja de prata com água morna e um outro servidor com toalhas no ombro. Então, como os nobres não tinham tantos talheres, tinham que usar as mãos para comer os assados. Então, se lavava as mãos nessa bacia com água morna, depois enxugavam. Então, os servos que têm a toalha, que servem todos no casamento, na qual a noiva se vestia de preto, onde era 3 dias de festa, esses servos passaram a ter esta função no casamento deles. Eles pegaram este exemplo dos nobres e passaram para os casamentos simples dele. Então, quando você vê um servo, hoje em dia, ainda no Espírito Santo, um servo com toalha no ombro, você pode pedir o que você quiser, um copo, um prato, mais suco, ou a criança está chorando, quer pão com geleia, então o servo vai dar a sequência a esse pedido que você pediu. Tem um outro capítulo aqui, Costumes e Superstições. O que ela descreve na época, essa imigrante, e também sobre esses costumes do povo ou da comunidade, do povoado lá onde ela viveu? O pomerano, ele sempre foi adepto ao luteranismo. Ele gostou muito do luteranismo, mas ao mesmo tempo ele era supersticioso. E muitas crenças e superstição, eles não podiam falar abertamente na sociedade da época, porque os pastores e os padres iam contra. Então, eles, no meio deles, na família deles, eles tinham certas crenças. Este cavalo, a cabeça de cavalo entrelaçada, que se colocava no topo da casa, isso era contra mal olhado e contra tempestades violentas, porque quando essas tempestades violentas surgiam raios, esses raios batiam na casa do pomerano, tinha coberto não telhas nem tabuinhas, era apenas um tipo de um feno que pegava fogo fácil. Então muitas casas pegaram fogo. Então, contra esse mal olhado e também contra os raios intempéries do tempo, eles colocaram então esse símbolo. Mas eles tinham também dentro do bolso de muitos pais de família e também na parede, na casa, na sala, algumas cartas de credoria, cartas do céu.
e no bolso era para que quando negociassem, os negociantes espertos não os tapeassem, então fossem justos. Então muita coisa dessas crenças, por exemplo, na Páscoa, Natal, era um período de silêncio, você não podia gritar, você não podia cantar, você não podia casar, eram períodos assim de silêncio e meditação. Quem fosse uma criança ou os pais que não obedecessem esses critérios teriam castigos, né? Então as crenças foram muito arraigadas nesse povo, né? E essas condições tão difíceis de vida fizeram com que lá, por mais que fosse a pátria deles, eles não tivessem mais perspectivas. A maioria das pessoas, em determinados momentos, né, a maior parte, inclusive, teve que emigrar. Então, assim, ela descreve aqui também, né, dentro da dura realidade, o cultivo da terra e depois a viagem marítima para o Brasil. Se você puder destacar também. Os últimos 50 anos dentro da Pomerânia foram terríveis. Primeiro nós tivemos as tropas de Napoleão Bonaparte na Pomerânia. Eles vieram em outubro de 1807 e só saíram da Pomerânia em 1813. Napoleão chegou com 20 mil homens e saiu da Pomerânia com 200 mil homens. Esses homens precisavam comer. E muitas vezes usaram as tropas, usaram a casa dos pomeranos. Os pomeranos foram expulsos de suas casas e eles então entraram nas suas casas e fizeram horrores. E os pomeranos viveram na mata. Depois da saída de Napoleão Bonaparte, da vinda e da saída dele, que a Pomerânia estava numa situação financeira gravíssima, lavouras destruídas, igrejas queimadas, e aí veio em 1823 a 1827 uma seca terrível na Pomerânia. Então os pomeranos tiveram um período assim de safras diminutas, pequenas. Em 1831 nós tivemos na Pomerânia a peste, que eles chamam a peste, mas era a cólera. Em Kolosberg, hoje, que é a região polonesa, matou 1/3 da população naquela época. Depois nós tivemos, em 1843, o fungo das batatas. Isso é interessante porque a Pomerânia, em toda a Pomerânia, quem trouxe a batata em 1747 foi Frederico II, o rei da Prússia. E, de repente, em 1843, quase 100 anos depois, a batata, ela era cultivada nas terras pomeranas e também era um alimento dos soldados prussianos. E também se vendia para toda a Europa antiga. Mas ela pegou fungos. E a Inglaterra, então, nesse tempo, ela desenvolveu, nas pesquisas, uma batata uniforme chamada batata inglesa. E comprou o refúgio, as batatas com fungo, de toda a Pomerânia, e tirou os fungos e vendeu a batata dos pomeranos para o mercado europeu abaixo do preço, a 10, 20 centavos. O Pfennig, né, que era centavo na época, vendeu. Então isso trouxe um prejuízo enorme para as fazendas, para as grandes extensões de terra e também para os pomeranos. E aí houve um desemprego em massa. Então, crianças e famílias inteiras nas estradas pomeranas pedindo esmola. E depois veio a era industrial na Pomerânia, em 1840. Ela também atingiu a Pomerânia fortemente. Ela começou em 1790 na Inglaterra, mas em 1840 ela chegou na Pomerânia e desalojou, então, estruturas econômicas, financeiras e também as grandes extensões de terra dos grandes proprietários. Aí houve um desemprego em massa. E aí o governo brasileiro, como o governo americano, começou a fazer propaganda. Uma das propagandas em Stettin, hoje é Zezin, dizia assim: venham para o continente onde tem sol o ano todo. Venham para embaixo das árvores frondosas. Aqui faz tempo todo o sol maravilhoso e você pode apanhar com a sua mão as frutas maduras do Brasil. Aqui não tem neve e não tem guerra, a qual vocês estão acostumados e cansados. Mas aqui vocês terão uma coisa que eles não tinham na Pomerânia: todos terão terras. Então isso foi um tipo de propaganda que o governo imperial brasileiro se espalhou nas comunidades, nos povoados,
portuários da Pomerânia, principalmente Stettin, Kolberg, Wolgast, Ilha de Rügen. Isso trouxe muita gente, porque eles estavam desesperados, eles não tinham mais saída. Sim. Então, a Prússia, ela emitiu algumas leis proibindo a imigração, mas ela teve que fechar os olhos porque ela não tinha comida para toda essa gente, para as suas 39 províncias, nem a Pomerânia. Então, era complicado. Tem uma cena que agora nós colocamos no nosso livro, da Frau Mathilde Littke, lá do Espírito Santo, ela contou, chorando, né? Isso ninguém sabia, ninguém sabe, porque essa geração que passou por isso, ela não contou para os seus descendentes, seus futuros filhos e futuros netos. Ela disse assim, na casa onde a minha família veio de Labun, de Regenwald, tinha 4 batatas em cima da mesa. Então, os avós disseram, nós já almoçamos. Depois os pais disseram para os filhos, nós almoçamos. Como eram 8 filhos, eles dividiram as 4 batatas no meio e cada um comeu metade, achando que seus avós e pais tinham comido, mas eles não comeram. E ela disse, eles só beberam água. Então, eles deram esse gesto maravilhoso de educadores, de pais, de avós, em benefício às crianças, porque eles já tinham vivido o suficiente, eles podiam morrer, mas as crianças não. As crianças eram ternas, eram muito queridas, mas estavam em fase de crescimento, precisavam de alimentos. Então, os pais negaram os seus alimentos para dar para os seus filhos. Isso é um gesto lindíssimo, né? Só que a gente sabe muito pouco sobre isso, porque isso não foi dito pelos pais, nem pelos avós, para as futuras gerações que vieram para o Brasil. Isso está muito na oralidade e por isso o papel do pesquisador de registrar isso a tempo. Sim, sim. Uma outra questão importante que acho que é bom a gente destacar dentro da obra, Heinemann, é de fato, bem como você também colocou, eles vieram para cá e eles passaram muitas dificuldades. Você pode relatar assim do início e até do que ela aqui descreveu, a imigrante, mas ao mesmo tempo eles pelo menos deixaram de ser praticamente propriedades de uma terra, né, servos de pessoas que tinham muito poder e influência, para ter terras aqui, para aqui pelo menos ter acesso à terra, eles poderem plantar algo que o que eles colhiam era deles. Então acho que essa transição e esse início descrito aqui, se você também puder relatar para nós. A primeira imigração dos pomeranos oficial no Brasil foi dia 1º de novembro de 1857 para a colônia Santo Ângelo, hoje é Agudo. Lá eles plantaram algodão, milho e mandioca. Eles não tinham esse costume na Pomerânia. A Pomerânia era totalmente diferente. Eles trouxeram também roupas para o frio, que não eram aqui nem adaptadas para o clima muito quente. Então eles tiveram que jogar fora ou trocar a roupa imediatamente. Em São Lourenço do Sul eles chegaram em 18 de janeiro de 1858. 88 famílias. Também vieram para uma região onde eram portugueses, na beira do rio São Lourenço do Sul, e escravos. E eles só se dedicaram depois, em 1863, e aí sim eles deram certo, com a batata, até 1893, 30 anos. Aí eles ganharam um pouco de dinheiro e construíram suas casas um pouco melhores. Eles venderam a batata para os armazéns do Rio de São Lourenço do Sul, que os portugueses então mandaram para o Rio de Janeiro e também para Montevidéu, Uruguai. Então eles ganharam um pouco de dinheiro, mas a primeira plantação deles foi algodão, foi um desastre. A segunda plantação de São Lourenço do Sul foi o fumo de corda, também não deu certo. Os insumos e a plantação era caríssima para eles. E então eles se deram bem com a batata. Em Pomerode eles chegaram em Pomerode Fundos em 1863, Pomerode hoje. Lá eles eram colinas. E as suas casas depois foram em Chaimel, foi diferente de outras regiões. Lá eles plantaram então para sobreviver mandioca, trigo, feijão e também o milho. No Espírito Santo eles chegaram em 28 de junho de 1859. Uma região, acho que é a mais imprópria dos pomeranos no mundo, porque é com montanhas.
Santa Leopoldina, que eles chegaram, é 17 a 33 metros, mas como eles atingiram depois as montanhas, eles ficaram isolados por muitos e muitos anos. Não que eles quiseram, mas o governo imperial colocou eles numa região não tão próxima, mas no meio das montanhas, entre os mineradores de Minas Gerais e os índios botocudos no litoral. Então, para não haver um choque, eles colocaram os pomeranos. Então, nenhuma das etnias brasileiras, dos índios e dos mineiros, se chocou, porque tinha no meio os pomeranos. Então, os pomeranos e num local de difícil acesso. E um local de difícil acesso. Olha, só para vocês terem uma ideia, de Vitória a Santa Maria de Jetibá, o ônibus fazia perto de 4 horas e meia, 82 quilômetros, na minha época, e não era asfaltado. Hoje um carro faz em 2 horas. Santa Maria de Jetibá está a 780 metros acima do nível do mar. E tem regiões chamadas Mata Fria, São João do Garrafão, 1.409 metros acima do nível do mar. É uma região lindíssima, mas montanhas. É a região mais difícil de acesso dos pomeranos no mundo, porque a Pomerânia era melancólica, triste. Todo povo que nasce e vive numa terra onde a linha do horizonte cruza com a linha da terra, a linha do céu cruza com a linha da terra ou do mar, é triste. Se pode tirar fotografia de vários cantos, é sempre a mesma foto, porque a terra é muito plana. Então, são regiões de vista cansativa, que se dizem, né? No Brasil, e depois do Espírito Santo foram para Rondônia, 1970. Então, hoje no Brasil, nós consideramos que tenha perto de 412 mil descendentes de pomeranos. E também a contribuição que eles deram, mesmo com toda essa terra difícil, assim, a própria agricultura e depois comércio e indústria para o nosso país. No Espírito Santo foi café, né? Eles começaram com café, então desenvolveram um café muito bom. Hoje tem algumas empresas pequenas dos pomeranos, né? E nós temos em Santa Maria hoje, que eles começaram com verduras e hortifruti granjeiros, hoje tem... eles têm granjas de ovos. Então, hoje em dia no Brasil, quando se fala em ovos, a maior produção de ovos é em Santa Maria de Jetibá, né? Mais de 1 milhão por dia de ovos, né? E é vendida em todo o Brasil, né? Heinemann, a segunda obra, Narrativas que Nossas Avós Contaram, Contos Pomeranos, é um registro de várias histórias orais, mas que você também complementou através de pesquisas e idas lá para Pomerânia, né? Ou para a região que hoje Polônia é uma boa parte. Você puder também destacar um pouco sobre esta obra. Em 1973, quando eu fui para Santa Maria de Jetibá pela primeira vez, eu dormi na casa de um senhor muito bacana que se tornou amigo. Ele sempre dizia que a mulher pomerana é bonita. E eu perguntava, mas de onde você tem essa história? De onde você tem isso? Da minha avó. Minha avó me colocava no colo, 5 anos de idade, e dizia uma história que eu só captei, como era criança, de tenra idade, que a mulher pomerana era bonita. E depois de 30, 40 anos, eu descobri essa história na Pomerânia. E essa história está registrada aqui. A princesa, a rainha da Prússia, 1893, eu gostava de ir para... Perdão, 1793, gostava de ir para a Pomerânia. E ela teve a alegria de ser convidada para 20 meninas virem até a casa delas. Então ela foi e as 20 meninas recepcionaram a sua rainha, com flores, com chá, com bolo. E no fim da tarde a rainha contou só 19. E chamou uma moça e perguntou, mas eram 20 que me convidaram, por que só tem 19? Porque uma das meninas achou-se feia diante da beleza de sua rainha e foi embora, não ficou. A rainha ficou toda a tarde com as meninas, depois dispensou e mandou o guarda real buscar a menina em casa que não veio. E o guarda foi lá buscar de carruagem e trouxe. Quando a carruagem estava vindo para a estrada, a rainha correu até a carruagem, abriu a porta e fez o gesto
de saudar uma rainha. Deu a mão, a menina desceu e a rainha disse: no meu reino, na Prússia e na Pomerânia, não há mulher mais bonita do que você. Nem a beleza da sua rainha é igual à tua é maior. Então ficou essa brincadeira em Santa Maria de Jetibá, que a mulher pomerana é bonita, porque a rainha, isso é um fato verídico que aconteceu e ficou marcado em toda a Pomerânia, né? Então isso chegou a algumas famílias pomeranas, e essas famílias, depois que vieram para o Brasil, as suas avós contaram para os seus netos que estavam crescendo no Brasil. Mas eles não conseguiram falar a história toda, porque tinha tenridade quando eu ouvi essa história de sua avó. Infelizmente o tempo está curto, né? Precisamos concluir, mas de fato, obrigado por ter vindo novamente aqui compartilhar conosco, e certamente você será convidado aí para próximas oportunidades. Muito obrigado a vocês todos, e a gente já pensa numa outra programa, porque a questão da história da Pomerânia, ela é complexa, ela é extensa. O que eu puder falar, eu falarei com muito prazer daquilo que eu aprendi das minhas pesquisas. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também por sempre compartilhar de forma tão generosa comigo e aqui com os nossos telespectadores essas histórias tão bonitas, né? De um passado tão sofrido, tão difícil, mas com tantas superações, e é por isso que estamos aqui, muitos descendentes de pomeranos aqui no Brasil e por esse mundo afora. Obrigado também a todos vocês que nos acompanham, que nos assistem aqui na Vale TV, no programa Unsere Familien, e até o próximo episódio.